E sabe de uma coisa? Eu vou contar um segredo para você agora, amados. Deus não quer entregar a você apenas o que você está orando. Aleluia. Deus quer entregar a você muito mais do que você está pedindo. Aleluia. Eu creio na presença de Deus nesse lugar, amado. E eu sei que o que eu estou falando aqui nessa noite é verdade, porque a palavra de Deus não é o homem que está dizendo, não. Deus, Ele deixou na sua palavra, amado, verdades que você precisa conhecer. Sabe por quê? Porque Deus não está aqui nessa noite para entregar apenas o que você está pedindo, não. Começa a colocar as tuas mãos para o alto. Sabe por quê? Porque se nessa noite você orar, Deus vai te entregar muito mais do que você está pedindo. O que você precisa pedir nessa noite? O que você precisa pedir nessa noite? Deus vai operar neste lugar, amados. Ah, pastor, erga suas mãos. Erga suas mãos. Jesus, lindo, lindo. Glória. É o desejo do meu coração. Erga. Receba a chave. Receba a chave. Receba a chave do céu sobre a tua vida. Agora, em nome de Jesus. Palavra e mensagem. O blog da família cristã. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus nesta noite, queridos? Amém. Estamos preparados para ouvir a palavra de Deus, ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém. Meus irmãos, nesta noite eu trago uma palavra para os irmãos que de certa maneira tem a ver com a última vez que tive um encontro aqui no altar com os irmãos. Da última vez que nos encontramos, a palavra que eu preguei, ela dizia que havia algumas situações que poderiam bloquear as suas orações. Havia algumas situações que poderiam fazer com que as suas orações não chegassem aos céus. Amém? Nós também pregamos e dissemos algumas coisas ali baseados na família, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Como fazer para desbloquear a oração? Como fazer para que a oração ela saia do plano físico, vá até o plano espiritual e então resulte nos seus efeitos, ou seja, atinja o resultado que você espera. Amém? Amados, nesta noite eu quero dar aos irmãos uma pequena noção do poder da oração. O que a oração pode fazer e como a oração ela é importante na nossa vida na atualidade. De forma que se você prestar atenção, se você anotar, se você guardar, Deus com certeza vai fazer diferença na sua vida. Amém? Amados, oração é importante para nós. E nesta noite nós vamos aprender isto. Aprender como fazer para tornar a nossa oração eficaz diante das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas lutas espirituais. Amém? Então nessa noite, queridos, falamos sobre o poder da oração e da fé. Amém? Você pode olhar para o irmão que está do seu lado, dizer para ele, nesta noite, você vai aprender sobre o poder da oração e da fé. Amém? Glórias a Deus. Queridos, o que é a oração? Muitas pessoas acham ou entendem que a oração é apenas um mantra. Então, se você, por alguma situação, conhecer um budista, você vai ver que ele se senta em uma determinada posição, toca um sino e fica durante horas dizendo Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. E ele fica dizendo isso horas e horas a fio, dizendo que através deste mantra é possível atingir um plano espiritual maior do que o plano físico. Outras pessoas entendem que a oração é uma reza. Então, quando essas pessoas elas precisam de alguma coisa, elas rezam
um determinado texto. Então as pessoas começam a orar, me permitam aqui apenas como exemplo, a orar o terço. E aí vai orar então 10 vezes Ave Maria. E aí começa Ave Maria e depois diz cheia de graça e por aí vai. Amados, outras pessoas entendem que a oração é uma forma de você demonstrar conhecimento. Então, quando a pessoa ora, ela diz para Deus algumas coisas que estão escritas na palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz isso. Senhor, a tua palavra diz isso. E então nós demonstramos conhecimento para Deus. Amados, na realidade, a oração é uma chave. A oração é uma chave que abre as portas dos céus para que então você possa dar entrada em um plano espiritual maior do que aquele no qual você se encontra. A oração é uma forma como nós desenvolvemos para poder sair do físico e entrar no espiritual de Deus. Mateus capítulo 6, a palavra de Deus, ela nos ensina a sair do lugar público, entrar no secreto e então orar a Deus. Então, quando nós oramos a Deus, nós abrimos, escancaramos o nosso coração para Deus. Amém, queridos? Abrimos o nosso coração, escancaramos o nosso coração para Deus, e tendo escancarado o nosso coração para Deus, nós cremos que Deus, Ele vai ouvir aquilo que você está pedindo, aquilo que você está clamando ao Senhor. A oração é uma forma que nós encontramos, ou que Deus deixou para nós, para que pudéssemos falar com Deus. Lá no livro de Gênesis, logo depois do nascimento do filho, de um dos filhos de Adão, Sete, nós começamos a ver ali a palavra de Deus dizer, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, desde o princípio, nós invocamos a palavra de Deus. Desde o princípio, nós invocamos o Senhor para que Ele encontre conosco. Só que muitas vezes, amados, nós não temos muita noção. Nós não conseguimos compreender profundamente como fazer para que a oração faça diferença na nossa vida. O texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 16 a 18, diz assim: alegrem-se sempre, orem constantemente e deem graças ao Senhor em todas as coisas, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. O que é que nós aprendemos nesse texto, amados? Que a oração, ela parte de alguns princípios que devem estar estabelecidos na sua vida, para que então a chave que representa a oração possa abrir os céus, chamar a atenção do ouvido de Deus, para que Ele possa ouvir a oração, atender o seu clamor. E quando nós pensamos na atualidade, vemos pessoas que oram, conforme diz o texto, em 1 Tessalonicenses, falando sobre orar constantemente, por exemplo. Algumas pessoas oram constantemente, algumas pessoas oram todos os dias, tem pessoas que oram mais de uma vez ao dia, tem pessoas que oram uma vez por semana, mas o hábito da oração, ele está conosco. O hábito da oração, ele está no nosso coração. Porém, queridos, nós oramos, mas muitas vezes não oramos da forma como deveríamos. Tiago capítulo 4 e versículo 3 diz assim: orais e não recebeis, porque orais mal, porque pedis mal. Então muitas vezes, meus irmãos, nós oramos, mas não oramos como deveríamos. E aí, amados, tendo orado conforme nós achamos que deve ser, nós não conseguimos atingir os nossos objetivos. Aí você ora, fala com Deus, pede ao Senhor resultados, mas esses resultados não surgem. A sua vida, ela não muda. E então surge muitas vezes o sentimento de tristeza, que tira
a autoridade daquilo que diz a palavra de Deus antes da oração em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Alegre-se sempre. Então veja, meu irmão, que a alegria, ela precisa estar no nosso coração, para que então ocorra alguma coisa na sua vida. Muitas pessoas têm dúvidas quanto ao orar. Algumas pessoas entendem que orar precisa ser de joelhos. Ou seja, nós chegamos na igreja, nos ajoelhamos e oramos. Amém, glória a Deus. Outras pessoas entendem diferente. Acham que o melhor horário para orar é de noite. Porque de noite você vai para o secreto do seu quarto, conforme diz a palavra de Deus, deita-se na sua cama, muitas vezes cobre, não é, a cabeça com um cobertor, fecha-se do mundo e então você fala com Deus, está orando deitado. E entendemos que isso é normal, por que não? Outras vezes, meus irmãos, as pessoas acham que devemos orar de pé. E orando de pé, entendemos que estamos mais próximos dos céus. Entendemos que Deus vai ouvir o nosso clamor, vai atender aquilo que nós necessitamos. Mas, amados, a palavra de Deus, ela é muito sábia. A palavra de Deus, ela contém uma série de passagens que são codificadas em meio ao cânon bíblico, e quando você abre, quando você entende, compreende essas coisas, nós passamos a entender melhor o poder da oração. Através da oração, muitas coisas podem acontecer na sua vida. Através de uma oração que funciona, entenda isso. Através de uma oração que tenha fé. Através de uma oração que tenha autoridade. Muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, na atualidade, podem mudar. Isso significa que no final deste texto, no final desta pregação, eu creio que você vai orar, querido, de uma forma muito diferente. Você vai orar de uma forma como talvez você nunca tenha orado. E eu creio que coisas novas vão acontecer na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus! Amado, então para isso eu quero usar um texto não muito conhecido, mas escrito, preparado através de um homem, não é? Falando a respeito de um homem que é Salomão, um homem muito inteligente, e um homem que, quando estava trazendo a arca para o templo, ele cria algumas situações e algumas rotinas, e essas rotinas fazem com que Deus lá na frente apareça, fazem com que Deus fale com ele e mostrem a ele algumas coisas muito especiais, como sucesso, vitórias, autoridade, unção. E é sobre isso, amados, que eu quero pregar nesta noite. Amém? O poder da oração e da fé. Amado, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 8 e versículo 23. 1 Reis, capítulo 8, versículos 22 a 23. Eu quero ler com você um texto da parte de Deus, e que eu tenho certeza pode fazer muito pela sua vida. Ouço um barulho ali de fora, está atrapalhando as pessoas aí no fundo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aqui? Amém? Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículos 22 a 23. Gostaria de pedir a você, se encontrou, fique de pé, em reverência à palavra de Deus. Aleluia. Vejo que a maior parte já encontrou. 1 Reis, capítulo 8, versículos de 22 a 23. A palavra de Deus diz: depois, Salomão colocou-se diante do altar do Senhor. Colocou-se diante de toda a congregação. Levantou as mãos para os céus. Repita comigo: levantou as mãos para os céus. Amém. E orou, dizendo: Senhor Deus de Israel, Tu, ó Deus, que é Deus em cima nos céus,
e embaixo na terra. Tu que guardas a aliança de amor para com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Feche seus olhos, queridos, vamos orar em nome de Jesus. Pai bendito e Deus de misericórdias, Espírito Santo, nós te louvamos nesta noite. Senhor, que a tua palavra possa ser compreendida nesta noite. Que o seu texto, meu Deus, entre no coração dos teus filhos. Pai bendito, que em nome de Jesus, não seja o teu servo a pregar nesta noite, mas seja o teu Espírito Santo, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Pai, permite que este texto nessa noite possa fazer diferença na vida dos teus filhos e na minha vida, Pai. Por isso eu oro, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amado, pode tomar o seu lugar. Aleluia. Amados, o que nós temos aqui, nestes 2 versículos, é algo fantástico da parte de Deus. Porque Salomão, ele mostra de uma forma muito clara, muito concisa, alguns passos que nós precisamos tomar para que as nossas orações sejam ouvidas, para que as nossas orações sejam atendidas. Salomão, ele mostra de uma maneira especial como fazer para que Deus abra então os céus e receba as suas orações. E nesta noite eu quero usar este texto para poder levar até você, para que você compreenda nesses poucos passos, como fazer para que a sua oração seja ouvida. A primeira coisa que nós ouvimos aqui, amados, é que Salomão colocou-se diante do altar do Senhor. Salomão, ele saiu do seu trono e foi para o altar do Senhor. Amados, o que significa estar diante do altar do Senhor? Talvez você não tenha a compreensão, mas eu quero abrir o seu entendimento nesta noite. Amados, Salomão era considerado e era rei, mas Salomão não tinha autoridade para estar simplesmente a hora que ele quisesse diante do altar do Senhor. Porque estar diante do altar do Senhor significava santidade. Amados, para poder entrar no altar do Senhor, era necessário que se estivesse purificado. Nós vemos a palavra de Deus no momento em que Jesus está andando pela via dolorosa, a um homem chamado Simão, o Cireneu. Simão, o Cireneu, ele desejava entrar no altar do Senhor e tinha medo de auxiliar o Jesus Nazareno, porque se tocasse em Jesus Nazareno, mancharia suas roupas de sangue e não poderia entrar com uma roupa suja no altar. Não poderia entrar com uma roupa suja no templo do Senhor. Amados, estar diante do altar do Senhor significa estar em condição, estar em posição de santidade. Nós muitas vezes queremos orar a Deus, muitas vezes queremos falar com o Espírito Santo, porém, meus queridos, nós não obedecemos o primeiro princípio de Salomão: estar em santidade. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 15, a palavra de Deus, ela diz: vós, que fostes chamados, mantenham-se santos, porque aquele que vos chamou também é santo. A nossa tradução, a NVI, diz: assim como vos chamou, assim como é santo aquele que vos chamou, mantenham-se vós também em santidade. Amados, nós temos que estar em santidade. Uma vida de santidade faz a diferença. Uma vida de santidade transforma os seus dias. Uma vida de santidade faz com que Deus ouça a tua palavra, a tua oração, o teu clamor. Mas o que é, queridos, estar em santidade? O que é ser santo? O que é, amados, manter este padrão? Este padrão, queridos,
ele se coloca em 4 posições. 4 posições. E essas posições têm que ser compactuadas por todos nós. Quando nós aprendemos esses 4 passos, ou essas 4 posições, então nós vamos adiante. Porque a santidade começa a operar em nós. Você vence a primeira etapa e Deus começa a ouvir a sua oração. Olha para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele: quais são os 4 passos? Agora pergunta se ele sabe. Ainda não, não é? Ainda não, mas nós vamos saber. Amém? Primeiro passo, querido, que nós temos que ter, o primeiro passo que nós temos que dar, amados, para poder estar em condição de santidade, é ser separado. Primeiro passo, amados, ser separado. Segundo passo, queridos, que nós temos que dar para poder estar em santidade: matar a carne. Terceiro passo que nós temos que dar para poder estar em santidade: ter espírito elevado. Este espírito elevado é um dos passos mais importantes. Quarto passo que nós temos que dar para poder estar em santidade, queridos: não se corromper. Então, amados, quando nós seguimos estes passos, quando nós somos separados, quando nós matamos a carne, quando nós temos espírito elevado, e quando nós, queridos, não nos corrompemos, nós estamos em posição de santidade. Mas pastor, como que eu faço isso? Como que eu faço essas coisas? Porque muitas vezes falar é fácil, mas executar é difícil. Mas a palavra de Deus, e é por isso, amados, que quando nós pregamos a palavra de Deus, nós temos que pregar a palavra de Deus. Ela tem os passos, ela tem os caminhos. Quando nós andamos pela Bíblia, nós entendemos como, amados, nós somos separados para poder estar em condição de santidade. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. A palavra de Deus, ela diz que harmonia, preste atenção, que harmonia há entre Cristo e Belial. Que comunhão há entre o crente e o descrente. Amado, se você quer ser separado, você não pode andar em harmonia com Belial. Se você quer ser separado, você não pode harmonizar, compactuar, combinar com aquele Belial. Então as coisas que Satanás faz, você não pode fazer. Porque a palavra de Deus diz harmonia, porque Satanás, queridos, era levita. E Deus sabe que Satanás, ele tem habilidade para harmonizar as coisas. Que comunhão há entre o crente e o descrente? Amado, que comunhão pode ter você com um descrente? Que comunhão pode ter você com uma pessoa que fala palavrão, que mexe com drogas? Que comunhão pode ter você com uma pessoa que tem uma vida sexual desregrada? Que comunhão pode ter você com uma pessoa que não é fiel ao seu cônjuge? Que comunhão pode ter você com uma pessoa que é desonesta? Que comunhão nós podemos ter com essas pessoas? Então, meus irmãos, quando nós falamos sobre ser separados, nós estamos falando, queridos, a respeito de não ter comunhão, não andar em harmonia com pessoas que não pertencem ao nosso círculo espiritual. Você é separado do Senhor, você pertence a Deus, você está com Ele e você não pode fazer parte com Ele. O segundo passo, queridos, diz que nós matamos, sacrificamos a nossa carne.
é o texto de Gálatas, capítulo 5 e versículo 24. Aqueles que estão em Cristo Jesus sacrificaram a sua carne, junto com os seus desejos e as suas paixões. Ora, se somos espírito, andemos também em espírito. Isso significa, amados, que nós dilaceramos a nossa carne. Entenda. Eu sei que muitas vezes nós somos cristãos. Eu sei que muitas vezes nós estamos diante da palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes você está, amado, na igreja, orando, jejuando, e surge um desejo. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Os seus desejos, as suas paixões foram sacrificadas na cruz em Cristo Jesus. Como, amados, seremos santos se nós não sacrificamos a nossa carne, se nós não matamos os nossos desejos? Não é verdade, queridos? Você está andando, surge um desejo, não é? Surge um desejo, e aquele desejo, se for maior do que a fé que você tem em Deus, vai matar a sua carne. Por isso o texto diz: aqueles que estão em quem? Cristo Jesus, sacrificaram o quê? A sua carne, e juntamente com a carne, as suas paixões e os seus desejos. Por quê? Porque é simples: se somos espírito, andemos também em espírito. Terceiro passo, amados, ter espírito elevado. Queridão, queridonas, minhas irmãs e meus irmãos, se nós não temos espírito elevado, nós não saímos do lugar. Porque para poder falar com Deus, você tem que sair do plano físico e entrar no plano espiritual. João capítulo 4, versículo 24. A palavra de Deus, ela é muito clara e diz: Deus é espírito. E o que importa é que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Tem que ter espírito elevado. Tem, amados, que buscar dentro do seu coração uma forma espiritual para poder falar com Deus. Então não adianta você simplesmente falar: ah, eu sou espiritual. Amados, preste atenção nisso, você não vai esquecer. Existe uma diferença entre ser espiritual e dizer que é espiritualizado. Nós somos espiritualizados quando nós entramos na igreja, falamos em línguas, oramos, pulamos, saltamos, damos glória a Deus, batemos palmas, choramos, caímos no chão, abraçamos as pessoas, porque nós estamos em um tempo de espiritualidade. Mas ser espiritual significa que o seu DNA é espiritual, que o Espírito Santo está com você o tempo todo, que nada pode corromper a tua vida, a tua carne. Quarto passo, não se corromper. Efésios capítulo 5, versículo 27. Como deve se apresentar a igreja que somos nós, queridos? Gloriosa, sem mancha, nem rusga e nem mácula. Nós não nos corrompemos, queridos. Nós não corrompemos o corpo. Nós não matamos, nós não corrompemos, nós não estragamos o nosso corpo. Pastor, a palavra de Deus não diz que não pode fumar, mas quando você fuma, você estraga o corpo. Pastor, a palavra de Deus não tem a palavra maconha, mas quando você usa maconha, você mata o cérebro. Pastor, a palavra de Deus não fala nada a respeito da cocaína, mas quando você usa a cocaína, e aqui ninguém usa, estou dizendo quando as pessoas usam cocaína, elas matam o cérebro, corrompem o corpo.
1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, a palavra é clara. Nós não temos outra forma de sair do lugar onde nós estamos, físico, e entrar no espiritual, se nós não buscamos primeiramente o espiritual, não adoramos a Deus em espírito e em verdade, não deixamos de corromper o nosso corpo. É necessário, queridos, santidade. E esta era a forma como Salomão fazia. Salomão, querido, se preocupava. Ele tinha grande preocupação em ser separado do mundo. Salomão tinha grande preocupação em matar a sua carne, ter espírito elevado e não se corromper. Santidade. Quando nós andamos neste padrão de santidade, as coisas mudam. Quando nós andamos neste padrão de santidade, as coisas ficam diferentes na nossa vida. Depois da santidade, uma outra situação que muito preocupa na atualidade, muitas igrejas, muitos pastores, muitos ministérios, muitos mesmo, amados. Salomão não teve medo de abrir o seu coração. O texto diz: depois Salomão colocou-se diante de toda a congregação. Talvez você não compreenda ainda, mas já vai compreender em 3 minutos o que era estar diante da congregação. A palavra de Deus aí, se você tem NVI, não escreve congregação, escreve assembleia, porque é a palavra melhor traduzida. O que era a assembleia, meus queridos? Sentavam-se diante dos irmãos, ou dos judeus, como queiram entender, ali de frente para o altar, 3 classes de pessoas. A primeira classe de pessoas que estavam ali no templo eram os sacerdotes. A segunda classe eram os escribas. E a terceira classe eram os juízes. Quem eram os juízes? Os juízes eram 10 pessoas escolhidas entre a população para ajudar a julgar o povo. Então, quando Salomão, e quando o texto diz, Salomão não teve medo, Salomão se colocou diante da assembleia. Salomão, primeiramente, se colocou de frente para os sacerdotes, os pastores. Salomão se colocou de frente para os escribas, as pessoas que conheciam a palavra de Deus. Salomão se colocou de frente para o povo, a população. Pastor, ainda não entendi. Eu explico. Tem muita gente, querido, com pecado escondido. Pessoas que não querem falar com o sacerdote, o pastor. Não querem se abrir, não querem falar dos seus problemas, não querem confessar, não querem chegar e dizer, pastor, eu tenho um problema, eu tenho que me livrar disso. Tem muitas pessoas que têm medo de falar com o pastor, porque acham que se falar com o pastor, vão ser castigados. Amados, Deus não castiga, Deus trata. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Amados, uma outra situação. Salomão se colocou de frente com os escribas. Às vezes, amados, nós não queremos aprender a palavra de Deus e não queremos falar com pessoas que conhecem a palavra de Deus. Ah, se eu falar isso vai dar problema, porque essa pessoa ela conhece muito a Bíblia, ela conhece muito a palavra de Deus, ela sabe muito a respeito das coisas do Senhor, eu não tenho autoridade para falar com esta pessoa. Queridos, o que é que diz a palavra de Deus? Os últimos serão os... Se você quiser ser servido, antes devemos ser servos.
Amado, se você quer ser sábio, você tem que estar diante dos sábios. A palavra de Deus, ela diz: procura homens sábios com quem possam se aconselhar. Salomão não teve medo de se apresentar diante do povo. Ah, pastor, eu estou com um problema aí. Eu tive um problema na igreja, eu tive um problema na rua. Me viram fazendo algo errado. Então, pastor, eu não vou me apresentar diante da congregação, eu não vou me apresentar diante da assembleia, porque as pessoas vão me julgar. Salomão não teve medo de se apresentar diante dos sacerdotes. Salomão não teve medo de se apresentar diante dos escribas. Salomão não teve medo de se apresentar diante do povo. Sabe por quê? Porque Salomão era homem de Deus, assim como você é homem, assim como você é mulher de Deus. Deus é contigo, Ele caminha com você, Ele sabe quem você é. Deus está contigo, querido. Anda na frente do Senhor e se coloque na frente da assembleia. Salomão tem, queridos, grande inteligência e grande capacidade para passar para nós. Isso surge na vida de Salomão através do próprio conhecimento. Há muito tempo vem sendo passado de geração em geração, e Salomão vem guardando isto. Sabe, amados, às vezes nós não ouvimos a palavra de Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim, amados: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor seu Deus, seja íntegro, seja honesto. Anos depois, Salomão está fazendo igualzinho. Anos depois, Salomão está agindo da mesma forma. Aí nós ouvimos a palavra de Deus, aí nós estamos diante da congregação, e de vez em quando nós desviamos. Não te desvia da palavra de Deus. Não te desvies daquilo que o Espírito Santo tem falado com você. Terceiro, queridos, Salomão batalhou espiritualmente. Salomão entrou em batalha com os seres espirituais. Salomão não teve medo de enfrentar os espíritos, os demônios que se levantavam contra ele. A palavra de Deus diz: depois de apresentar-se diante da assembleia, Salomão colocou as mãos para o alto. Ah, pastor, mas o senhor no início disse que pode orar deitado, pode orar sentado, pode orar em pé. Exatamente, porque quando nós lemos esse texto na palavra de Deus, nós não estamos falando apenas sobre levantar as mãos físicas, mas nós estamos falando sobre apontar para o alvo, sobre ter um foco, sobre olhar para o lugar certo. Meu irmão, para de olhar para o diabo, para de olhar para o problema, para de olhar para o chão, para de olhar para o inimigo que tem se levantado contra você. Deus, Ele te deu uma ordem e disse: olha para o céu, porque é no céu aonde você vai ver a glória de Deus manifestada na sua vida. O princípio das mãos erguidas é um princípio que precisa ser seguido o tempo todo. Tudo acontece através das nossas mãos. Tudo. Nós fomos formados através das mãos de Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 11. A palavra de Deus diz a Caim: por causa do sangue que ora a terra recebe das suas mãos, o pecado entrou na terra. Por causa das nossas mãos, o pecado entra na terra. Mas também por causa das nossas mãos, a glória de Deus pode ser manifestada na sua vida.
é através das mãos, é através da autoridade que nós recebemos, é através da unção que nós recebemos das mãos. É através, queridos, das mãos que nós determinamos ao inimigo: você não tem autoridade sobre a minha vida, você não tem autoridade sobre a vida do meu filho, você não tem autoridade sobre o meu ministério. É através das mãos que nós fazemos com que as coisas funcionem. O texto aqui em Êxodo, capítulo 6 e versículo 8 diz: e os farei entrar na terra que com a mão levantada, e os farei entrar na terra que com a mão levantada jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó, a João, a Maria, a José, ao povo da igreja, ao povo do ministério, ao mundo, a quem quer que seja. Se as suas mãos estiverem levantadas, Deus vai fazer você entrar na terra prometida. Levante a tua mão, querido, olhe para o lugar certo, aponte para os céus, pare de apontar para o chão e diga: Deus, o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e o meu Deus. E o Senhor disse que se as minhas mãos estivessem erguidas, eu venceria a batalha. Você duvida? Gênesis capítulo 17. Há uma batalha. Moisés está acompanhando uma grande batalha. O povo de Amaleque se levanta contra o povo de Deus. Moisés levanta e vai ao alto do monte para orar. E a Bíblia diz que enquanto ele erguia as mãos, os amalequitas perdiam. Mas quando as mãos caíam, os amalequitas venciam. Se você quer vencer batalhas, levante as suas mãos. Você pode dar um glória a Deus bem alto para Jesus. Aleluia. Deus está falando nesse lugar, querido. Nós temos que batalhar certo. Nós temos que batalhar, amados, da maneira correta. Porque sabe o que Deus quer fazer? Deus, Ele quer atender a sua oração. Deus, Ele quer ouvir e falar: o que, filho? O que é que você está pedindo? Ah, eu vou atender. Deus quer ouvir o que você está pedindo e Deus quer entregar o que você está pedindo. Se você seguir estes passos, se você fizer o que nós estamos pregando aqui, Deus vai ouvir a sua oração. Mãos para o alto, foco no Senhor, foco no céu, foco na glória. E sabe de uma coisa? Eu vou contar um segredo para você agora, amados. Deus não quer entregar a você apenas o que você está orando. Aleluia. Deus quer entregar a você muito mais do que você está pedindo. Aleluia. Eu creio na presença de Deus nesse lugar, amado. E eu sei que o que eu estou falando aqui nessa noite é verdade, porque a palavra de Deus não é o homem que está dizendo, não. Deus, Ele deixou na sua palavra, amado, verdades que você precisa conhecer. Sabe por quê? Porque Deus não está aqui nessa noite para entregar apenas o que você está pedindo, não. Começa a colocar as tuas mãos para o alto. Sabe por quê? Porque se nessa noite você orar, Deus vai te entregar muito mais do que você está pedindo. O que você precisa pedir nessa noite? O que você precisa pedir nessa noite? Deus vai operar nesse lugar, amados. Ah, pastor, o senhor está dizendo aí que Deus, Ele entrega muito mais do que o que nós pedimos, mas eu tenho pedido e não tenho recebido. Tiago capítulo 4 versículo 3. Talvez você não esteja recebendo, querido, sabe por quê? Porque tem pedido mal. Aleluia. Mas Deus, Ele vai te ensinar a pedir, e quando você pedir da maneira certa, Deus vai te entregar e você vai receber. Aleluia. Sabe por que nós não recebemos? Porque nós murmuramos. Nós não recebemos porque muitas vezes nós murmuramos. A palavra de Deus, ela diz, sabe o que, amado? A palavra de Deus, ela diz que Deus, Ele ouve os nossos gemidos inexprimíveis. Mas Deus não diz que Ele ouve a sua murmuração.
É por isso que ele diz, lá em Mateus capítulo 21 e versículo 22, tudo aquilo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. É por isso que ele diz, em Mateus capítulo 6, versículo 38, peçam e lhes será dado uma porção bem sacudida, uma porção bem calcada, uma porção transbordante. Deus quer dar para você uma porção sacudida, calcada e transbordante. Aleluia. Ah, pastor, eu não sei o que é isso não. Há muito tempo eu tenho pedido e há muito tempo eu não tenho recebido. Há muito tempo eu não sei porque, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Eu sei o que está acontecendo. O que está acontecendo é que faz muito tempo que você não passa por Mateus capítulo 6 e versículo 33, aonde está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Pastor, eu tenho feito tudo isso, eu tenho lido a palavra de Deus, eu tenho orado, mas eu não tenho visto Deus me entregar nem o que eu estou pedindo. Eu ando pedindo esmolas, eu ando pedindo migalhas para Deus, e Deus não tem entregue para mim. Ah, querido, talvez você não esteja, amado, aprofundando naquilo que diz a palavra de Deus, porque sabe o que Deus me mostra aqui, amados? Deus me mostra um pequeno profeta, chamado profeta menor. O nome dele é Oséias, aleluia. E ele, amados, lá no capítulo 14 do seu texto, ele chega para o povo de Israel. Olha que eu estou dizendo profeta do Senhor. E ele diz assim: ei, povo do Senhor, vocês têm que se arrepender dos seus pecados, para que então Deus possa ouvir aquilo que vocês pedem. Aleluia. Aí logo depois o povo de Deus começa a clamar: ah, meu Deus, perdoa os nossos pecados, para que por misericórdia o Senhor possa ouvir a nossa oração, e então nós possamos lhe oferecer frutos dos nossos lábios. Sabe o que Deus falou para Oséias? Oséias, eu não sou Deus de misericórdias, eu não sou Deus de fazer qualquer coisa para o meu povo. Olha a resposta que Deus deu para o povo de Oséias: eu vou perdoar os seus pecados, eu vou amar vocês, aleluia. Vocês vão florescer, queridos, como o lírio, as suas raízes vão ser fortes como o cedro do Líbano, vocês serão como a erva que se espalha por toda Israel, ninguém poderá ser contra vocês. Eles só pediram o que? Misericórdia. Sabe o que Deus deu? Perdão de pecados, glória, autoridade, aparência, saúde. Amado, peça, mas peça certo, porque Deus vai te dar muito mais do que aquilo que você está buscando. Aleluia. Talvez, querido, você fale assim: ah, pastor, mas é um texto só, pastor. Mas lá, amados, no livro de Reis, tem um outro texto, de um discípulo chamado Eliseu. Eliseu, queridos, ele está andando, caminhando pelas cidades. Aí ele passa numa cidade e fala assim: preciso dormir. Um casal muito caridoso olha para ele, olha para Geazi, o seu servo, e fala assim: ei, nós temos um quarto aqui em cima para você, dorme aqui. Eliseu foi alimentado, Eliseu foi bem tratado, Eliseu passou uma noite de sono. No outro dia, Eliseu vai embora daquela casa. E aí Eliseu diz assim para Geazi: Geazi, este casal nos tratou tão bem, este casal, eles nos trataram de uma maneira tão agradável, será que não tem nada que nós podemos fazer para eles? Aí vai Geazi sai, chega perto do casal. Escuta essa, crente. Geazi vai, chega perto do casal e fala: ei, casal, vocês precisam de alguma coisa? Porque o meu chefe, não é?
Ele está dizendo assim: eu quero servir vocês, eu quero fazer diferença na vida de vocês. Aleluia. Aí sabe o que ele faz, amados? O casal faz: eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Aí Geazi volta e fala assim: chefe, eles disseram que não precisam de nada. Ah, então tá bom. Aí Geazi volta e fala: chefe, eles não têm filhos, o senhor percebeu? Aí, queridos, o profeta olha e fala assim: então volta lá, eles não pediram coisa nenhuma, eles não pediram nada, mas diga a eles que daqui a 1 ano, por essa mesma época, eles vão ter um filho. Aleluia. Não peça com sabedoria, peça com humildade, e Deus vai te dar muito mais do que o que você espera. Aleluia. Pastor, estou quase entendendo. Então vamos direto resolver o problema. Mateus capítulo 22. Lá pelo capítulo 44, 40 e alguma coisinha, nós vemos um homem, um nazareno chamado Jesus Cristo. Aleluias. Aí ele está lá na cruz, queridos, assim ó, crucificado, sangrando, seu corpo dilacerado, um olho pendurado, todo machucado. De um lado, amados, tem um ladrão, um se chama Dimas, do outro tem um outro ladrão, se chama Gemas. Aí, amados, o Dimas, ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, quando chegares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus, queridos, não está escrito isso na Bíblia não, mas eu tenho certeza que Jesus fez um esforço tremendo, entortou a boca, olhou para ele e falou: você está pedindo pouco, você não está pedindo o suficiente, você pediu muito pouco, eu sou o Deus que faz todas as coisas. Sabe o que eu vou te dar? Ainda hoje você estará comigo no paraíso do Senhor. Oh amado, se você não compreender, se você não entender, amados, que quando você pede, Deus te dá muito mais do que o que você está pedindo, querido. Se você não conseguir erguer as suas mãos para cima, se você não conseguir orar, se você não conseguir compreender que quando você ora, Deus ele atende, mas ele não atende de uma maneira qualquer, ele atende, querido, de uma forma sublime, de uma forma poderosa, ele faz com que você receba a autoridade. Oh querido, então eu não sei o que você está fazendo aqui, porque sabe o que eu creio? Eu creio que nesta noite, Deus vai te entregar muito mais, muito mais, muito mais do que você está pedindo. Quem quer receber mais do que o que está pedindo? Quem gostaria de receber muito mais do que o que você anda pedindo? Você está pedindo cura para o corpo, você está pedindo para os seus filhos serem tratados, você está pedindo para Deus resolver um problema para você no banco, você está pedindo para Deus solucionar uma dificuldade no seu ministério, mas Deus ele quer te colocar de pé, querido. Aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus? Deus está querendo fazer você andar, aleluia. Deus está querendo fazer você glorificar o nome dEle, através da glória que vai ser manifestada na sua vida, aleluia. Você quer mais um exemplo? Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, queridos, é fantástico, porque ali, amados, nós vemos um texto, aonde nós vemos Pedro e João indo em direção ao templo. Presta atenção nisso, amados. Pedro e João estão caminhando em direção à sinagoga para orar. Era a hora nona, uma das últimas orações, ali aonde eles iam se reunir para poder digerir, para poder durante o dia fazer todas as outras coisas. Ali, amados, quando eles chegam na porta do templo, o que eles encontram? Um coxo, mendigo. O mendigo está sentado lá, amados. Presta atenção nisso porque é tremendo. O mendigo está sentado lá, perna encolhida, a outra esticada, queridos.
ele se esforça, estende uma mão para Pedro e João. Esses dois aí eu conheço, eles andavam com Jesus, são profetas do Senhor, com certeza eles vão me dar uma moedinha, aleluia. Aí eles dizem assim: ei, dá uma esmolinha para o pobre, ajuda o pobre, olha a minha perna, eu preciso de tratamento, tenha misericórdia de mim. Olha Pedro e João andando, queridos. O Senhor pode dar glória, o Senhor fortalece, dá um glória aí. O Senhor pode, o Senhor fortalece, o Senhor pode, o Senhor fortalece, o Senhor pode, o Senhor fortalece. Ei, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Ele foi tratado, ele foi curado, ele levantou e ele andou, aleluia. Mas você pensa que acabou por aí, querido? Continua lendo Atos capítulo 3, porque logo depois a palavra de Deus diz, sabe o que, amados? Depois dessa aí, amados, se a gente não der glória a Deus, não pular, não cantar e não dançar, eu não sei o que a gente vai fazer nessa igreja. Sabe por quê? Porque o cara era coxo, mendigo, estava pedindo 25 centavos. Aí ele olha para Pedro e João vai lá e cura eles. Ah, chega Deus, eu já recebi cura, já estou tratado, meu corpo está bom, está tudo beleza. Mas sabe o que diz a palavra de Deus, amados? 2 versículos depois, que o mendigo, ele entra no templo do Senhor, aleluia. E ele não entra no templo do Senhor assim não, amado. Ele entra no templo do Senhor com as mãos levantadas, aleluia. Ele entra no templo do Senhor louvando, cantando e adorando a Deus, aleluia. Talvez você tenha entrado aqui coxo, talvez você tenha entrado aqui manco, mendigo, pedindo esmola, mas nesta noite sabe o que você vai fazer, querido? Você vai levantar as mãos para o céu, aleluia. Você vai pular diante da presença do Senhor, e tal qual o coxo, o mendigo, você vai receber a glória de Deus sobre a tua vida. Aplaude em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, oh, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, quem sabe que oração? Aleluias. Amados, olha para essa pessoa linda que está do seu lado. Diz assim para ela: nessa noite, Deus vai te entregar muito mais do que o que você veio buscar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você crê nisso, querido? Amém, aleluia. Faz assim com o dedo, faz assim com o dedo, coloca ele no seu coração. Agora bate umas vezes assim e fala assim: é comigo que o Senhor está falando nessa noite. Amém, você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, amado. Amém, glória a Deus, é com Ele que, com você que Ele está falando nessa noite. Mateus capítulo 16 e versículo 19, amados, fala para nós algo que vai nos remeter ao texto que nós lemos. A palavra de Deus diz que Salomão, ele levanta as mãos para os céus, e quando ele levanta as mãos para os céus, ele diz: Senhor Deus de Israel, não há Deus maior, nem aí em cima nos céus, e nem aqui embaixo na terra. Amém? Você ouviu isso? Compreendeu isso? Aleluia. O que é que Salomão está fazendo, amados? Salomão está enfrentando os poderes espirituais que estavam em moda naquela época. Naquela época se adorava ao deus Horus, a Ísis, a Astarote, a deuses que faziam, não é, parecer acontecerem grandes coisas. Então, quando se ia fazer alguma coisa, pedia-se a Osíris, a chamada deusa do Nilo. Quando se tinha que falar alguma coisa ao faraó, corria-se ao deus Horus. Tinha cabeça de gavião, não é? E tinha patas de tigre. Então as pessoas recorriam a deuses estranhos. Salomão, daquele jeitão dele,
Ele fala: Deus, não existe Deus maior, nem aí em cima nos céus, nem aqui embaixo na terra. Amados, para compreender isso, nós precisamos ir até Mateus capítulo 16 e versículo 19. São 1006 anos até chegar a este texto, mas ele é tremendo, sabe por quê? Porque aqui está escrito assim: e eu lhe darei as chaves dos céus, e tudo o que você ligar na terra estará ligado nos, e tudo que você desligar na terra estará desligado nos. Aleluias. Sabe o que aquele Salomão está dizendo, amados? Salomão está declarando naquela época que não havia poder maior do que o poder de Deus. Amado, se você quer ter diferença na sua vida, se você quer que Deus faça alguma coisa, você tem que declarar: não há Deus maior, não há Deus maior, nem nos céus e nem na terra. Aí sabe o que Deus faz? Deus, ele te entrega uma chave, aleluias, e com essa chave você abre a porta dos céus. Quem quer abrir a porta dos céus nessa noite, amado? Então fique de pé em nome de Jesus. Santo Deus, Espírito Santo, tá ligado, igreja? Tá ligado, igreja? Estamos ligados no céu? Amém? Eu disse: estamos ligados nos céus. Aleluia. Amados, quando Deus começa a dizer que Ele nos vai dar as chaves dos céus, Ele está falando algo muito especial, porque Ele não está dizendo assim: ó, eu vou ouvir o que você está pedindo. Não, Deus está falando que Ele vai cumprir com tudo aquilo que Ele falou. Eu vou te dar a chave. Nós só damos a chave da nossa casa para quem a gente confia. Nós só damos a chave do nosso carro para quem a gente confia. Aleluia. Deus está te dando a chave dos céus nessa noite. Aleluia. Deus está te dando as chaves da solução dos seus problemas nessa noite. Aleluia. Oh, glória, glória a Deus. Amado, mas não é uma chave comum. Não é uma chave comum, não é verdade? Porque a palavra de Deus diz assim: eu te darei a chave dos... Ficou meio baixo. Eu te darei a chave dos... Horas. Como assim eu te darei a chave dos céus? Se quando nós olhamos para o alto nós vemos apenas um céu. Como é isso? Amados, quando Deus está falando que vai te dar a chave dos céus, Ele está falando que vai te dar autoridade sobre todas as coisas no reino dos céus. E quando nós falamos, é interessante como a palavra de Deus muda as coisas. Quando nós falamos sobre céus, nós não estamos falando apenas sobre o nosso mundo físico, espiritual. Porque a palavra de Deus, ela não contempla um céu, mas ela contempla 3 céus. Se você conseguir enxergar estes 3 céus nessa noite, você vai ter autoridade na terra, você vai ter autoridade nos céus, e Deus vai te abençoar poderosamente, aleluia. Amados, Deus, Ele quer te entregar a chave do céu, sabe por quê? Porque Deus hoje, nesta noite, Ele quer te entregar uma chave, aleluia, que fala a respeito do primeiro céu. O primeiro céu, queridos, é fogo. O primeiro céu é água, o primeiro céu é terra, e o primeiro céu é ar, o primeiro céu é o universo, aleluia. Deus está te dando uma chave nesta noite, para que todos os problemas da sua vida sejam resolvidos, em nome de Jesus. Deus também te dá uma chave, e te dá uma chave para o segundo céu. Segundo céu é o segundo escalão. Segundo escalão, onde estão os anjos do Senhor, aleluia. Deus hoje te entrega uma chave, e essa chave, ela lhe garante que quando você orar, anjos do Senhor virão atender ao seu clamor, aleluia.
Deus te dá uma terceira chave, que dá acesso ao terceiro céu. E o terceiro céu é quando você fala e o próprio Deus ouve. É quando o próprio Deus ouve aquilo que você está buscando. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui nessa noite vão ser separados para Deus? Quantos aqui nessa noite vão matar a carne? Quantos aqui nessa noite vão ter espírito elevado? Oh glória! Quantos aqui nessa noite não vão mais se corromper? Quantos aqui nessa noite não terão mais medo de se apresentar diante dos sacerdotes, diante dos escribas, diante do povo, da congregação? Quantos aqui nessa noite, aleluia, não vão mais ter nenhuma preocupação em levantar as mãos para os céus e batalhar espiritualmente? Quantos aqui nessa noite vão compreender, oh glória, que quando você pede, Deus entrega muito mais do que você está buscando, aleluia. Quantos aqui nessa noite vão receber as chaves que abrem as portas dos céus? Eu sei, os que vão receber serão todos aqueles que nessa noite, oh glória, vão estar com as mãos levantadas, orando e clamando o nome do Senhor, aleluia. Amados, antes do louvor ministrar, eu quero que você curve a sua cabeça, inclusive o pessoal do louvor, curve a sua cabeça. Nós temos um louvor, eu separei um louvor aqui, eu quero que esse louvor toque. Depois o louvor vai entrar com força total, teclado, bateria, guitarra. Mas feche agora, querido, feche seus olhos e vamos orar. Ore comigo, amém? Aleluias. Santo Espírito, Santo, Santo, Santo. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Conforme você for sentindo, levante as suas mãos. Conforme você for sentindo, libere as suas línguas hoje, amém? Oh glória, 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 glória a Deus. Oh, comece a liberar a unção. Vocês do louvor, comece a liberar a unção. Comece a liberar a unção, comece a liberar a unção. Aleluia, 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 aleluia. Comece a liberar a unção, aleluia. Oh glória. Rebalá, baraba, xérias. É o desejo do meu coração. Ser luz inundados por tua glória, Senhor. Glória, Senhor. a chave está sobre você. A chave está sobre a sua vida. A chave está contigo. Varão valoroso, varoa valorosa, levante as mãos, ore, Não há receba. nada igual, não há nada melhor a que se comparar. André Comanai, Esperança viva, Rebalamassure Kanash, tua presença. Remalá, Santo Espírito, Eu Santo provei Espírito, clame querido, ore, 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 ore. Abre a tua boca quente e comece a declarar nessa noite. e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Erga suas mãos, erga suas mãos. inundar, encher Jesus, esse lindo, lindo. lugar. Glória, É o desejo do
glorifica, 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 em nome de Jesus. Vamos provar. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar. Rebalaba surecandarama xérias, André Comanai, Anderoma Chamaras, Recandaraba Suri Andalama xérias, André Comanai, André Comanai, André Comanai, André Comanai, André Comanar, Recandarama xérias, Rebalama Shure Candarama Xe. A glória de Deus está sobre a tua vida, a glória de Deus está sobre a tua vida. Receba a chave, receba a autoridade, receba a autoridade, receba, receba em nome de Jesus. Oh! Santo, 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 santo. Guerreiro querido, peça mais agora. Peça mais, peça mais. Não peça apenas o que você veio buscar. Peça mais. Abre a tua boca. Peça mais. Não tenha medo. Peça, peça. É hoje, é agora, em nome de Jesus. Posso deixar meus sonhos se perderem, esquecer das promessas, desistir sem lutar, deixar de ser um vencedor. Mas eu vou acreditar. Acredite, acredite hoje, é hoje. Oh. Deus tem o melhor pra mim. Eu sei, vou lutar pra vencer, não olhar para trás, não impor barreiras. Eu vou conquistar o impossível. Nasci pra vencer, vou acreditar. Os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, eu nasci pra vencer. Oh! Glória, 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 glória. Os céus estão abertos neste lugar. A glória de Deus é manifestada. A unção profética do Espírito Santo cai sobre este lugar. A cura, a milagre, a salvação, a libertação. Nesta noite o Espírito Santo atua na tua vida. Receba, receba em nome de Jesus. Oh! Receba, oh! Seja hoje tomado pela presença do Espírito Santo. Oh! Receba hoje a autoridade do Espírito. Glória. Abaixa, abaixa. Abaixa aí, abaixa aí. Shemanai. Andrecomanai. Amados, eu sinto os céus abertos nesse lugar nessa noite. Se tiver um crente, aleluia, aí da nave, que estiver sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, Oh, aleluia. Oh, em nome de Jesus, pela graça profética do Espírito Santo, a glória de Deus, os céus abertos, a unção profética, a autoridade do Espírito está sobre esse lugar. Sabe o que significa? Agora é a hora. Agora é a hora de você pedir mais, 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 mais do que você veio buscar. Aleluia, glória a Deus. Ergue a tua mão mais alto que você puder. Ergue, ergue. Ergue aí, querido, com vontade, com vontade. Só os batizados com o Espírito Santo liberem as suas línguas agora em nome de Jesus.
Só os canelinhas de fogo dá um salto de glória. Só quem é tocado pela presença do Espírito, em nome de Jesus, porque agora, o Espírito Santo está sobre a tua vida, atendendo, te dando glória, atendendo a sua oração e te dando mais da glória, te dando mais da glória, te dando mais da glória, te dando mais do que você veio buscar nesta noite. Santo Deus, Santo Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Shemanai, Andrecumanai, a sua vida não será a mesma. Hoje você recebe mais do que você veio buscar. Receba mais. Eu vejo pessoas tomadas pelo Espírito aqui, glória. Eu vejo pessoas cheias, recebendo mais. Aleluia, glória. Santo Deus, entrega mais para o teu povo. Entrega mais para o teu povo. Entrega mais para o teu povo. Aleluia. Quem quer receber mais do Senhor? Quem está neste lugar para receber mais e mais? Com a tua boca, com os teus lábios, glorifique o nome do Senhor. Declare nessa noite que você é mais do que vencedor. 1 Pedro capítulo 1 versículo 15. Tal e qual aquele que vos chamou é santo, ande também vós na mais plena das santidades. Glória, 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 glória. Santo Deus e eterno Pai, nessa noite Deus te chama para a santidade, mas Deus também está dizendo, aleluia, que Ele está te entregando as chaves dos céus. E tudo o que você desligar na terra será desligado nos céus. Teu problema foi desligado, querido. A tua dor foi desligada. A tua luta foi desligada. O teu sofrimento foi desligado. Quem recebeu, aplaude o nome do Senhor. Anderomanai, Anderomanai, Shemanai, Recandalabassou, Andarás, Rebalabassuri, Candalamache. Santo Espírito, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Nós te adoramos, nós te recebemos, nós te queremos, nós te glorificamos nessa noite. Santo Deus, você pode dar a mão para a pessoa que está do teu lado aí, querido. Fecha esse corredor em nome de Jesus. Santa unção. Amém. Muitas vezes nós estamos fracos. Muitas vezes nós não conseguimos levantar as mãos. Mas é por isso que essa igreja tem discípulos e discipuladores. É por isso que essa igreja, ela veio para este bairro para fazer diferença. Agora num ato profético, para que a gente possa encerrar este culto, ergue a tua mão bem alto, ergue a mão da pessoa que está do teu lado, né? Ajuda ele, ajuda ele. Eita, coisa linda. Agora balança ele assim, ó. Tem medo não, tem medo não. Ih, coisa linda, coisa linda. Glória. Para não cansar você, eu já vou declarar. Nesta noite, Deus está te entregando muito mais do que você veio buscar. Nessa noite, o poder da sua oração vai fazer efeito na tua casa e na tua vida. Nessa noite, tudo que você desligou na terra, os teus problemas, as tuas dificuldades, foi também desligado nos céus.
Os poderes espirituais do mal não poderão mais atuar. Nessa noite, você recebe um aperto bem forte do Espírito Santo de Deus na sua mão. Oh glória! E nessa noite, aleluia, nessa noite, o Espírito Santo vai ser honrado, porque você vai fazer o maior barulho que a Imoeg já fez nos últimos 5 anos. Então aplauda, grite, salte, pule, adore, 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 adore.